Olá, meninas e meninos, como vocês estão se sentindo? Sejam bem-vindos a este canal, o Linguística Descomplicada. Se você gosta de linguística, eu peço que você se inscreva no canal e acione as notificações para ser avisado todas as vezes que um novo vídeo for colocado no ar. Nós estamos falando sobre Chomsky e no vídeo passado eu retomei com você novamente os conceitos de competência linguística e desempenho linguístico. No vídeo de hoje eu vou avançar um pouco mais em relação ao entendimento do que é o gerativismo e do que é a gramática gerativa, trazendo mais alguns conceitos e retomando um exemplo que eu dei lá atrás, quando nós falávamos sobre o estruturalismo, aplicando esse exemplo aqui agora nas noções teóricas sobre o gerativismo. Então, como sempre, eu vou ler alguns trechinhos para você e a gente vai comentando esses trechos a respeito do que é a concepção teórica do Chomsky. Uma gramática gerativa consiste num sistema de regras finitas que pode gerar um número indefinidamente grande de estruturas. No início dessa série sobre Chomsky, eu explorei com você um pouco o significado do termo gerativismo. Falei para você que gerativismo está associado a gerar ou a geração. E o que é gerar? O que é produzir uma geração de algo, né? Fazer a geração de algo? É criar, é produzir mesmo alguma coisa que antes não existia. E a ideia central do Chomsky, do gerativismo, ou da gramática gerativa, está associada a isso. A capacidade que todos nós humanos temos de gerar, de criar, de produzir frases, mesmo aquelas que nunca foram ditas antes ou que nunca tenham sido ouvidas por nós. Essa é a essência. Isso está associado ao interesse maior que ele teve sobre o falante. Eu já comentei sobre isso com você em vídeos anteriores. Lembrando que para o Saussure, lá nas dicotomias, a dicotomia língua e fala, que é a primeira dicotomia, o elemento fala foi um elemento que não foi muito favorecido pelo estruturalismo do Saussure, já que ele se deteve, se debruçou sobre as questões ligadas à língua. A fala, por conta das suas questões muito ligadas à individualidade, o Saussure considerou que ela não formava um sistema e por isso não era interessante para ele naquele momento. O Chomsky não estudou a fala, mas o Chomsky estudou o falante. Eu já comentei isso aqui com você, você lembra? Talvez uma pergunta que o Chomsky tenha se feito tenha sido: como que o falante produz as frases que produz, levando em consideração a complexidade das línguas? Lembrando que essa complexidade está associada principalmente ao aspecto estrutural. E esse aspecto estrutural já tinha sido apresentado pelo estruturalismo. Lembrando também que o Saussure não usou o termo estrutura nem estruturalismo. Ele só usou o termo sistema. Quem usou estrutura e estruturalismo foram os seus contemporâneos. Então, o Chomsky deve ter tido essa indagação, como que o falante produz as frases da língua, e ele começa então a levar em consideração a capacidade intelectual do falante. Já que uma língua é tão complexa do ponto de vista estrutural, de onde que vem essa possibilidade que o falante tem de produzir frases? Deve ser alguma coisa impressa na sua capacidade intelectual. Tanto que no início ele falava que nós somos máquinas produtoras de frases, o que pegou mal. Eu já expliquei para você por que ele tinha muito esse apego à questão de máquina, de que todo mundo faz a mesma coisa, de que é um falante ouvinte ideal. Tem um vídeo em que eu esclareço um pouco para você isso, associando a formação acadêmica dele e a universidade onde ele trabalhava, que era o MIT, nos Estados Unidos. Então, existe um sistema de regras, o estruturalismo já havia abordado isso, já havia apresentado isso, e essa gramática gerativa e o gerativismo do Chomsky estão associados a isso. Existe um sistema de regras finitas que pode gerar um número indefinidamente grande de estruturas. Lembrando que existe uma estrutura profunda e uma estrutura de superfície, tem um vídeo sobre isso, se você não viu, volte lá atrás e veja. A estrutura profunda está associada ao conhecimento sobre a língua e a estrutura de superfície está associada ao uso da língua. Entre a estrutura profunda e a estrutura de superfície ficam as regras de transformação que fazem com que haja toda uma adequação, uma adaptação às estruturas linguísticas para que elas possam ser
possíveis de serem exteriorizadas na estrutura de superfície. Então, eu vou falar para você sobre uma fórmula. Eu já apresentei essa fórmula lá atrás, quando nós falamos sobre o estruturalismo. Essa fórmula consiste em classes de palavras e, por esta fórmula, eu posso produzir muitas frases usando a mesma fórmula. E eu produzi 2 frases. Você se lembra dessa peripécia que eu fiz com você quando nós falamos sobre o estruturalismo? Então é a mesma fórmula, são as mesmas frases, mas é uma forma de ilustrar para você o que o Chomsky quis dizer com existe um sistema finito de regras e através desse sistema finito eu posso gerar infinitas frases. Essas frases, elas vão ter elementos que são os mesmos, naturalmente. Se você se lembra do vídeo sobre sistema aberto e sistema fechado, eu falei sobre isso. Existem classes de palavras que pertencem ao sistema fechado, o que significa que não haverá a introdução de novos elementos, e existem palavras que pertencem ao sistema aberto, que significa que haverá a introdução de novos elementos. O sistema aberto é formado pelo substantivo, adjetivo e verbo, e o sistema fechado, as outras classes de palavras. Então a fórmula é o seguinte: nome, verbo, conjunção, determinante, nome, verbo, preposição, determinante, nome, preposição e nome. Mais uma vez, nome, verbo, conjunção, determinante, nome, verbo, preposição, determinante, nome, preposição e nome. É uma fórmula. Eu vou deixar essa fórmula na descrição com as frases possíveis de serem formadas, de serem geradas, para você ter uma visualização melhor, tá? Então, essa formulazinha é quase uma fórmula matemática. Então, ela é feita com base nas possibilidades que o sistema determina de construir um período composto. Tem todos esses elementos. E aí, através disso, eu posso ir trocando os elementos e constituindo diferentes orações, diferentes possibilidades de gerar orações. Tem 2, que são as mesmas que eu trouxe para você lá atrás, quando eu dei esse mesmo exemplo nas questões sobre as quais nós falamos do estruturalismo. Daviane disse que os alunos deveriam conversar com a professora de inglês. Daviane é nome, disse verbo, que, conjunção, os, determinante, alunos, nome, deveriam conversar, verbo, com preposição, a, determinante, professora, nome, de, preposição, inglês, nome. É a fórmula com os elementos integrantes a partir do que determina o sistema, e eu tive a possibilidade de fazer essa estrutura oracional. E tem outra, que é a mesma também quando a gente viu lá no estruturalismo. Luiz Carlos determinou que as crianças fossem para a casa de Mariana. Luiz Carlos, nome, determinou o verbo, que, conjunção, as, determinante, crianças, nome, fossem, verbo, para, preposição, a, determinante, casa, nome, de, preposição, Mariana, nome. Mais uma vez, o que eu quero que você preste atenção? Essa fórmula, que é uma fórmula, quase uma fórmula matemática, ela é definida pelo sistema. Então, não fui eu, não foi o Chomsky, não foi ninguém que definiu. Isso é o sistema que determina. O que eu posso fazer enquanto produtor de frases, enquanto um falante que tem uma competência linguística, que tem posse sobre uma estrutura profunda, o que eu posso fazer é trocar os elementos que constituem esta fórmula e fazer diferentes frases, gerar diferentes frases. Então eu dei exemplo aqui para você de 2, mas pode haver uma infinidade de outras frases. Eu vou ler de novo as frases para você observar que todas as 2 seguem a mesma fórmula, mas têm integrantes diferentes e também carga semântica diferente, naturalmente. Primeira, Daviane disse que os alunos deveriam conversar com a professora de inglês. E a segunda, Luiz Carlos determinou que as crianças fossem para a casa de Mariana. Então perceba que, do ponto de vista semântico, são totalmente diferentes. Claro que as palavras se repetem, né? Então a conjunção é a mesma, o determinante, a preposição, isso aí são iguais. Mas por quê? Porque essas classes de palavras pertencem ao sistema fechado. O número de possibilidades de palavras existentes pertencentes a essas classes é reduzido. Os substantivos é que podem variar, os verbos podem variar, os adjetivos podem variar. Então, qual que é o foco aqui?
existe o sistema de regras, ele é finito. Se você quiser, se você tivesse muito à toa, muito tempo sobrando, você pode comprar um caderno, talvez mais de um, e pensar nas possibilidades dessas fórmulas matemáticas que você pode fazer para fazer diferentes frases, tanto no período simples quanto no período composto. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas é totalmente possível. Por quê? Porque vai chegar um momento que as combinações que são possíveis, de acordo com as regras do sistema, terminam. Elas têm fim. Olha de novo o termo matemático, né? Combinação. Então, a forma de combinar os elementos, constituindo fórmulas, isso tem fim. Então, você pode fazer isso. E aí, depois, no segundo momento desse exercício, você pode começar a criar frases ilustrativas para essas fórmulas. E você vai ver que uma mesma fórmula vai possibilitar uma infinidade de frases, com palavras que se repetem naturalmente, mas com diferentes cargas semânticas. Essa é a essência, esse é o X da questão do gerativismo e da gramática gerativa do Chomsky. Você tem um conjunto finito de regras e você pode, através dele, formar infinitas frases que vão se repetir do ponto de vista estrutural e das palavras, mas que têm cargas semânticas que variam, que são variáveis e que são múltiplas. A isso se deve a nossa competência linguística e a relação entre a competência e desempenho, e também a estrutura profunda e a relação dela com a estrutura de superfície, tendo no meio entre uma e outra as regras de transformação. Então, outra coisa. A base do componente sintático é o sistema de regras, que gera um conjunto finito de sequências de base, equivalente a fórmulas matemáticas, e que vão dar origem, então, a uma possibilidade grande de significados semânticos. Uma outra coisa, foram os estruturalistas que deixaram à mostra essa questão de que existem estruturas que são combináveis e que você pode brincar com elas, digamos assim. Lembra de eu falar do Bloomfield e da gramática de constituintes imediatos? Então, se você tiver curiosidade, dá uma pesquisada a respeito disso. Você vai ver o que foi a contribuição do Bloomfield, do estruturalismo americano e dessa questão da gramática dos constituintes imediatos. É isso que deixou registrada essa possibilidade de haver estruturas que são combináveis, mas que são finitas. Então, olha a contribuição do estruturalismo. Com o Chomsky, que a gente vai ter um estudo profundo sobre como que o falante faz para pegar, entre aspas, essas combinações e transformar isso em frases. E aí, o que o Chomsky determinou? Ele faz isso porque ele tem uma competência linguística que permite a produção dessas frases que são manifestadas no desempenho, tem uma estrutura profunda, que é o conhecimento sobre a língua, e uma estrutura de superfície, que é a língua em uso, e entre uma e outra ficam as regras de transformação que vão possibilitar que da estrutura profunda seja possível chegar à estrutura de superfície. Uma última coisa para hoje. A gramática gerativa e o gerativismo tem relação com a capacidade que o indivíduo tem de, a partir de um conjunto finito de regras do sistema, gerar um conjunto infinito de frases, mesmo aquelas que nunca tenham sido ditas ou ouvidas antes. Então, parece muito simples, em linhas gerais, dentro do que nós estamos fazendo aqui nesse canal, que é tornar a linguística mais descomplicada, parece muito simples. Claro que não é uma coisa simples, mas eu quero que você perceba que a essência do que é a gramática gerativa e o gerativismo parece uma coisa muito simples, ok? Se você tiver gostado do vídeo, eu peço que você curta, comente, pergunte se você tiver dúvidas. Eu respondo todas as perguntas que as pessoas colocam nos comentários e compartilhe com seus colegas. É importante isso para que haja engajamento do vídeo, para que o YouTube entenda que o conteúdo é importante e torne disponível para mais pessoas. Quanto mais pessoas tiverem acesso, mais esse projeto de extensão consegue cumprir o seu grande propósito, que é tornar a linguística mais descomplicada. Ok? A gente vai continuar falando sobre gerativismo, gramática gerativa, sobre o Chomsky na sequência, porque tem mais alguns elementos que eu quero trazer para você.
beleza? Obrigado por você ter ficado aí, fique bem, se cuide, se ame, seja uma pessoa melhor e lembre-se, nada é fixo ou permanente. Até mais!